gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Revisão. Beleza? Galera, é o seguinte, vamos fazer uma revisão, revisionada, review, concordância verbal e concordância nominal. Vamos começar com concordância verbal, galera. Vou por aqui, falou? Vou por aqui, ó. Vamos começar com concordância verbal. Então vamos pegar os casos que vão cair na tua prova. Certo? Vamos lá, concordância verbal, hein? Primeiro caso de concordância verbal é o seguinte. Ó, nós vamos pegar, ó, quando é sujeito simples. Vamos pegar a regra do sujeito simples. Então, peraí. Álvaro, o que é sujeito simples? Né? Sujeito simples é o sujeito que tem apenas um núcleo. Olha só, qual que é a regra de concordância verbal do sujeito simples? Né? Qual que é a regra? O verbo concorda com o núcleo. Essa aqui que mais cai, cara. Núcleo do sujeito. Ó, se liga na parada, galera. Ó. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, assim, sujeito simples. O verbo não concorda com o sujeito, ele concorda com o núcleo do sujeito. Como assim? Aí vamos pegar uma frase aqui, e geralmente cai assim, ó. Vai vendo, galera. Ó, você pega aqui, ó. Você pega isso aqui, ó. Fala assim, ó. Eu pego essa parte aqui, ó. O emprego, vai vendo, pessoal. O emprego, certo? O emprego das várias técnicas, ó, o emprego das várias técnicas, ó, o emprego das várias técnicas mnemônicas, vem cá, mnemônicas, o emprego das várias técnicas mnemônicas, quer ver, quem vai me dizer são vocês, falou? Os candidatos a memorizar melhor. E aí, galera, vem cá, memorizar melhor. O que eu tenho aí? Aí se liga, ó, o emprego das várias técnicas mnemônicas ajudou ou ajudaram? Essa que é a ideia. É o verbo ajudar. Falou, galera? O que você colocaria aí? Ajudou ou ajudaram? Peraí, os empregos das várias técnicas ajudaram ou ajudou? Ajudaram ou ajudou? Ajudaram ou ajudou? Ajudaram ou ajudou? O que vocês acham, galera? Fala aí. O que vocês acham? Ajudaram ou ajudou? Ajudaram ou ajudou? Ajudaram ou ajudou? 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 Ajudaram. Ajudou? Ajudaram. Ajudou? Ajudaram. Essa cai mesmo, tá, galera? O que eles colocam para você? O núcleo no comecinho da frase. Se liga, galera, ó. Porque o núcleo do sujeito é emprego. Sacou? Não são as... Ó, vai vendo, pessoal. Não são as várias técnicas mnemônicas. Tá vendo? Então, o emprego dessas coisas ajudou. Ó, vai vendo, galera. Sujeito simples. Só tem o núcleo. Tá vendo? Então, assim, ó. Núcleo do sujeito. Então, porque o verbo, galera, regra de sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo, galera. Tá vendo? Não concorda com o sujeito. Aí você fala assim, mas peraí, é tudo no plural, Álvaro? Tudo no plural. Sacou, galera? Então eles colocam o núcleo do sujeito no começo da frase, eles colocam o verbo lá na casa do chapéu, e aí você tem que ficar esperto. Essa é a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o núcleo sujeito simples. Estão comigo, galera?
Nessa daqui... Ah, mas peraí, amor. E se tiver invertido? Vamos lá, se tiver invertido, falou? Quem vai falar para mim são vocês, hein? Ó, vou por aqui, ó. Aí já põe o verbal e nominal, tá? Põe assim, ó. Durante a construção, ó, durante a construção do ginásio, ó, durante a construção do ginásio, eu vou por aqui, ó, mais de 5 milhões, mais de 5 milhões de dólares. E a concordância, hein? Certo? Peraí, qual que é a ideia mesmo? Peraí, qual que é a ideia? Concordância verbal, vai cair uma frase para você de sujeito simples. Então, qual que é quando você tem sujeito simples na frase, falou em concordância verbal, quer dizer que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Galera, núcleo do sujeito. Certo? Depois a gente até faz uma análise sintática aí, que isso é importante. Então, por exemplo, ó, e vai acontecer isso, galera. Eles põem o núcleo no singular. Não, o emprego. Eles põem um monte de palavras no plural para te levar ao erro. Falou, galera? Porque se você ler rapidinho, o emprego das várias técnicas mnemônicas ajudaram. Gente, não foram as várias técnicas mnemônicas que ajudaram. Foi o emprego delas. Perceberam, galera? Mas agora, como é que eu sei que é o núcleo sujeito? O artigo, certo? Dá uma olhada. Artigo, que é uma adjunta de nominal sempre, né? Certo? Porque você sabe que artigo é sempre adjunta de nominal, né, galera? Todo artigo é adjunta de nominal. Eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês daqui a pouquinho. Esquece concordância agora. Uma pergunta diferente para vocês. Gente, das várias técnicas mnemônicas. Então, emprego é o núcleo sujeito, certo? Das várias técnicas mnemônicas, é adjunta de nominal? Ou é complemento nominal? Tem que perguntar para vocês. Não adianta, isso aqui me dá um negócio, mano. O que vocês acham, galera? Adjunta de nominal ou complemento nominal? Adjunta de nominal ou complemento nominal? Como é que eu vou saber a diferença, Álvaro? Vem cá, galera. Ó, se liga. Quando é complemento nominal, o complemento nominal, o que ele faz? Ele recebe a ação. Dá uma olhada. Perceberam? O complemento nominal, ele é passivo. As várias técnicas mnemônicas empregaram ou elas foram empregadas? Tá vendo? Elas foram empregadas, mano. Então, na verdade, o sujeito é o emprego. Não é nada, galera? Isso vai acontecer mesmo, galera. O sujeito é o emprego. O das várias técnicas mnemônicas é complemento nominal. Sacaram, galera? Nada a ver com ela, mas já tem, né? Certo? Então seria, qual que é o sujeito do ajudou? O emprego. Perceberam, galera? Tô muito rápido, galera? Entenderam essa parada? Então, peraí, como é que é mesmo? Das várias técnicas mnemônicas, não é adjunta de nominal. O artigo sempre é adjunta de nominal. Danado. Artigo sempre é adjunta de nominal. Artigo é adjunta de nominal sempre. Emprego é o núcleo. Então, o emprego ajudou. Por quê? Porque o verbo concorda com o núcleo sujeito. Álvaro, por que não posso pôr no plural? Por que não pode pôr no plural? Gente, porque várias técnicas mnemônicas é complemento nominal. O verbo não concorda com complemento nominal. O verbo concorda com o núcleo sujeito. Sacou, galera? Legal, né? Agora, chega aí. Aqui, ó. Eu vou dar 4 opções para vocês. 4 opções. Vamos lá, hein? Ó, vou pegar aqui. O que vocês acham? Durante a construção do ginásio, mais de 5 milhões de dólares. Certo? O verbo concorda com o núcleo sujeito. Mas espera aí, você não pôs os verbos ainda? Foi investido, foram investidos. Foi investido, foram investidos. Agora eu inverti. O que você completaria aqui para mim, galera? Foi investido durante a construção do ginásio mais de 5 milhões de dólares? Ou foram investidos? Foi investido ou sabendo que
O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Foi investido ou foram investidos? Foi investida ou foram investidas? Eu dei 4 opções, dá uma olhada. Porque eu estou falando nominal e verbal agora. O que acontece? Foi investido? Foram investidos? Foi investida? Foram investidas? O que vocês acham, galera? Você teria que completar. Falou, pensa aí. Foi investido? Ah, mas se eu colocar foi investido, né? Ou foram investidos? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, certo? Qual que é o sujeito? Certo? Quando eu falo foi investido, alguma coisa nessa frase foi investida. O que foi investido aí, galera? Eu quero o sujeito. Vamos lá, eu quero o sujeito. Cuidado, é o sujeito que eu quero. Não quero o núcleo, eu quero o sujeito inteiro. O sujeito é mais de 5 milhões de dólares. Dá uma olhada. Esse é o sujeito. Está invertido, né? Agora ficou fácil. Eu vou pôr foi investido ou foram investidos? Foi investido ou foram investidos, galera? Foram investidos. Agora sim. Foram investidos durante a construção do ginásio mais de 5 milhões de dólares. Que regra é essa mesmo? O verbo concorda com o núcleo. Qual que é o núcleo do sujeito? E agora? Sai dessa. Milhões. Dá pessoal. Não é dólares, tá? O núcleo é milhões. Vem cá. Milhões é o núcleo. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, galera. A palavra milhões. Classe de palavras. Vamos pegar a classe de palavras? Morfologia? Gente, vocês acham? É numeral ou é substantivo isso aí? A palavra milhão, milhões é substantivo masculino. Certo, pessoal? Quando você fala 1 milhão, milhão é um substantivo. 2 milhões, milhões é substantivo. Legal, né? Então, ó, o núcleo é milhões. Então, vem cá, pessoal. Milhões foram investidos. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Legal, né? Nada a ver com a aula de concordância. Pega lá, galera, vem cá. Eles vão pegar essa... Ó, você tá vendo esse mais D aqui? Tá vendo mais D, galera? Esse mais D não faz diferença nenhuma, hein? Que eu vou falar dele já já. Esse mais D não faz diferença nenhuma. É como se não tivesse. Falou, galera? O 5 não é um numeral? 5 é numeral, né? 1, 2, 3, 4, 5, 0, né? Mas na análise sintática, esse numeral você vai chamar do quê, galera? Junto do núcleo, adjunto, adnominal. Numeral é adjunto adnominal, hein? Certo, pessoal? Ah, a classe de palavra é numeral. Mas na análise sintática, adjunto adnominal. Estão comigo? Mais D. Tá vendo esse mais D? Mais de milhões. Tá vendo? Ó? Adjunto adnominal. E o de dólares? Adjunto adnominal. Dá nada. Tudo adjunto adnominal. Adjunto adnominal, adjunto adnominal. Não tem nada a ver com a aula, mas já tem. Qual que é a regra? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Legal, né? Então quer dizer que mais de 5 milhões de dólares foram investidos. Nada a ver com a aula, mas já tendo. Eu tenho que colocar 2 vírgulas nessa frase. Que às vezes no texto não tem, tá? Mas eu tenho que meter 2 vírgulas aí nessa frase. Onde eu ponho a primeira vírgula? O que vocês acham, galera? Depois de investidos? Tá. Só uma, tá bom? Não pode. Jeito da oração. Vamos entender essa palhaçada, galera. Já não é mais regra geral, né? Ó. O pronome que ou o pronome quem quando forem sujeitos da oração. Porque você sabe, pronome relativo é o... Pronome relativo é oração o quê mesmo? Oração subordinada adjetiva. Certo, galera? Então assim, ó, pronome que, sujeito da oração, então quer dizer que o pronome relativo que, o pronome relativo quem, vou iniciar o quê? Oração subordinada adjetiva, certo?
E o que e o quem são sujeitos da oração. Aí vem cá. Se o pronome for que, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Dá uma olhada nessa frase, galera, ó. Fui eu que... É o quê? A conta. O verbo é pagar, falou, galera? Eu vou falar agora o verbo no infinitivo, você vai me completar isso aí. O verbo é pagar. Como é que eu completaria ali? Só pode ser um verbo ali. Fui eu que paguei. Certo? Essa é baba. Vamos lá. Fui eu que paguei. Por que paguei? Presta atenção nessa. Que regra é essa? Quando é o pronome que, o pronome quem? E o que é o sujeito da oração, hein, galera? Dá uma olhada, hein? O que é o sujeito da oração? Qual que é o sujeito? Não, o sujeito é o que, hein? Você sabe que pronome relativo, ele assume o sujeito da oração. Perceberam, galera? Você sabia dessa ou não? Eu tenho duas orações aí. Qual que é a primeira oração? Fui eu. Qual que é a segunda oração? Que paguei a conta. Quem pagou? Não foi eu. Tá, mas você lembra que pronome relativo ele fica no lugar do termo antecedente? Então esse que é o sujeito da oração, tá vendo? Vem cá. Agora eu vou usar o quem. Fui eu, ó, deixa aí, não expliquei nada ainda. Ó, fui eu quem a conta. O quem realmente, mesma coisa, para um relativo, tal, beleza e tal. É a mesma coisa. Gente, fui eu que paguei, fui eu. E agora? Põe lá, o que vocês põem lá? Pagou? Pode ser pagou? Pode ser. Presta atenção nessa. Não, na verdade é o seguinte, ó. Quando é o pronome relativo quem, cuidado. Pode ser fui eu quem paguei e fui eu quem pagou, dupla possibilidade. Dá uma olhada, galera. As duas estão certas. Aí eu vou explicar para vocês essa parada. Ó, se o pronome relativo for o quê? Se o pronome relativo for o quê, tá? O verbo só pode concordar com o seu antecedente. Dá uma olhada, galera. Ó, se for o pronome relativo o quê? O quem, a gente não pode confundir isso. Se o pronome relativo for o quê? Só tem uma possibilidade. O verbo só pode concordar com o antecedente. Só. Se for o quem, eu tenho duas possibilidades. Ó, mas tem que ser o quem. Ou o verbo concorda com o antecedente, tá certo também, ou ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Ó, vamos brincar um pouquinho com isso, galera? Que regra é essa mesmo? Pronome relativo que, pronome relativo quem quando forem sujeitos da oração. Se o pronome relativo for o que, só tem uma possibilidade. O verbo só pode concordar com o antecedente. Se o pronome relativo for o quem, duas possibilidades. Ou ele concorda com o antecedente, ou terceira pessoa do singular. Vamos fazer uma palhaçada aqui agora. Vem cá. Se eu fizer isso aqui, galera, ó. Vem cá, pessoal. Somos nós, ó, que a conta. Vamos fazer a mesma palhaçada. Ó, somos nós quem a conta. Para mim, vocês entenderam a parada? Ó, gente, somos nós. Aqui vocês já se ligaram. É o que, né? O que só tem uma possibilidade. Não. Quando é o que só tem uma possibilidade, né? Agora, aqui é o quem. O quem são duas possibilidades. Só que eu não falei se é presente ou passado. E você vai usar o verbo pagar de novo. Gente, aqui vamos lá, vai. Somos nós que
pagamos. Só pode ser uma, né? Somos nós que pagamos. Pagamos. Por que pagamos? Só pode concordar com o antecedente. Então, não, somos nós que pagamos. Essa é fácil. Agora eu quem? Eu vou escrever a mesma coisa. E aí, galera? Somos nós quem? Pagamos? Ou somos nós quem? Presente, cuidado. Somos nós quem? Paga. Cuidado, hein? Nada a ver com a concordância, mas já tendo. Ó, se você colocasse, ó, porque eles podem colocar lá, somos nós quem pagou, vai estar errado, não é por causa do pagou, é por causa do tempo verbal. Tá vendo? Presente. Tá vendo? Terceiro, ó. Eu só vou pra frente se vocês me prometerem que estão entendendo, senão a gente começa tudo de novo, não tem problema, hein, galera? Vamos lá, hein? Ó, nossa, fica feio, né? Ó, somos nós quem paga. Sim. Por quê? Porque se o pronome relativo for o quem, duas possibilidades. Qual que é a primeira possibilidade mesmo? O verbo concorda com o antecedente, normal, ou o verbo fica na terceira pessoa do singular. Galera, não tem pressa nenhuma, falou? Tá? Então, ó, o que você vai se ligar? Se o pronome, ó, o pronome relativo o quê? É o sujeito da oração, hein? Não é assim, o verbo concorda com o sujeito. Se perguntarem para você qual que é o sujeito dessa oração, é o pronome relativo. Certo, galera? Mas e o eu? O eu é o sujeito da oração principal. Sacou, galera? Ó, eu fui. O nós aqui é o sujeito dessa oração. Nós somos. O sujeito da oração subordinada, adjetiva. Por que eu sei que é oração subordinada, adjetiva? Pronome relativo. E o sujeito da oração subordinada adjetiva é o pronome relativo. Ó. Só que o verbo não concorda com o pronome. O verbo concorda com o antecedente. Só com o antecedente. Aqui, ó, mesma coisa. O quem é o sujeito da oração. Só que o verbo, ou ele concorda com o antecedente, ou ele fica na terceira pessoa do singular. Por mais feio que fique. Legal, né? Legal, né? Bora para mais uma? Beleza, chega aí. Vamos lá, legal. Vou deixar essa aqui. Ó. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. E aí você tem essa... Pô, meu, cara, chega aí. Ó. Presta atenção, galera. Quando o sujeito, vou por aqui, pronomes interrogativos. Ó, quando os pronomes interrogativos são o sujeito da oração agora. Sujeito. Presta atenção agora, galera. O pronome interrogativo é que vai ser o sujeito da oração. Caraca, mano. Tranquilo, chega aí. Pronome interrogativo. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. É uma pergunta, né? Eu vou usar essa aqui, ó. Quais? Assim, eu falo assim, ó. Quais de nós a conta? Uma pergunta, ó. É o verbo pagar, falou, galera? Verbo pagar, falou? Vamos usar o verbo pagar no futuro do presente. Futurão. Mas assim, peraí. O que vocês acham, galera? Tem o nós na parada, né? E o quais, né? Aí você fala, qual que é o sujeito? Né? Vem cá, na verdade, aqui, ó.
O núcleo do sujeito agora é o pronome interrogativo. Só que você tem o nós, ó. Se liga. Pagaremos ou pagarão? Pagaremos ou pagarão, galera? Pagaremos ou pagarão? O que vocês acham? Pagaremos ou pagarão? Pagaremos ou pagarão? Pagaremos ou pagarão? Quando for o quais, vamos lá. Quais de nós pagarão? Vem cá, vem cá, vem cá. Certo? Mas, ó, duas possibilidades. Pode ser, quais pagarão a conta? E quais de nós? E aí? Concorda com nós também? Quais de nós? Pagaremos. As duas estão certas. Certo, galera? As duas estão certas e as duas querem dizer a mesma coisa. Mas qual que é o sujeito? O sujeito é quais de nós. Certo, galera? Mas qual que é o núcleo? O núcleo é o quais. É nós? Estão entendendo mesmo essa parada, galera? Então, peraí. Quais de nós? Quais de nós pagarão? Porque quais pagarão? Terceira pessoa do plural. Mas como tem o nós também, quais de nós pagaremos? Dupla possibilidade. As duas estão certas. As duas querem dizer a mesma coisa. Legal, né? Ah, peraí, vamos fazer mais um então. Vem cá. Deixa eu fazer essa aqui, ó. Ó, e essa aqui, ó. Alguns... vamos usar o de vós, vai. Vamos usar o de vós. Alguns de vós... Detesto isso, mas tem que pôr aí, vai. Podia ser vós aqui também, né? Aí muda, né? Alguns de vós... Alguns de vós... Onde fica... Ó, onde fica... sei lá, onde fica o armário, a prateleira. A prateleira. A pergunta. É a mesma regra, não é, galera? Alguns de vós... É o verbo saber, tá? Agora é o verbo saber. Eu quero colocar o verbo saber ali no presente. Chega assim, ô meu, você sabe onde fica a prateleira? Ele sabe onde fica... Se fosse aqui, galera. Alguns de vós... E aí você está vendo o de vós, de nós, tá vendo? Você já está ligado que são duas possibilidades. Qual que seria a primeira, galera? Não, a primeira, certo? A primeira sempre é essa, a segunda sempre é essa. Não, mas o sabeis cabe. Sabeis cabe, tá? Mas seria alguns sabem, tá? Primeira possibilidade, tá? Alguns de vós sabem. Alguns de vós sabem. Porque concorda com alguns, tá vendo? Alguns sabem. E aí, e vós? Alguns de vós sabeis. Vós sabeis. É a mesma coisa. Vem cá, galera. Quando pronomes interrogativos são sujeito de oração. Duas possibilidades. E é sempre eles vão colocar o quê? O de nós e o de vós, galera. De nós e de vós. Estão comigo? Legal? No material de vocês tem uma regra que é o mais de um. Você já se ligou, mano. Não vai ficar com palhaçada. Vocês já se ligaram que o mais de não faz diferença nenhuma. Certo, galera? Você vai ver no teu material que tem assim, mais de um, cerca de um. Não, você já se ligou que isso aqui não faz diferença nenhuma. Nem vou falar mais nada com vocês. Certo, galera? Não é regra separada, não. Porque você vai ver depois aí, ó, mais de uma pessoa veio. Certo, galera? Mais de um problema foi resolvido. O mais de não faz diferença nenhuma. Muito bem, galera. Agora chega aí. Vamos lá, hein? Eu quero pegar essa aqui, ó. Ó essa regra, galera. Vem cá. Porcentagem
porcentagem no sujeito. Aí, se por um acaso você viu uma porcentagem no sujeito, galera. Eu vou um pouquinho além do que está no material, hein? Certo? O material tem uma simples aqui, mas ó, vamos além, vamos além um pouquinho, tá? Porque assim, ó, o material é maravilhoso, adorei, puta, material bom, cara, o material é bom, cara. Só que a banca não é boa. Aí que tá, o material é bom, a banca não é boa. E eu tô pensando na porra da banca que faz a questão para vocês, certo? Aí tem que ir de acordo com o que eles pensam. Eu vou um pouquinho diferente aqui. Porcentagem no sujeito é o seguinte, duas possibilidades. Vem comigo, primeiro, ó, duas possibilidades. Ó o que você vai pôr, gente. O verbo concorda com o número, não é numeral, o número, certo? Ou o verbo concorda com o substantivo. São duas possibilidades. Nessa aqui, ó, substantivo. É um pouquinho diferente. Falou, galera? É o que a banca, Exército, Marinha e Aeronáutica. Estou falando das três. Então, ó, o que eles abordam quando se trata de porcentagem no sujeito? Mas espera aí, vamos continuar aqui. Ó. Porcentagem no sujeito. Duas possibilidades. O verbo concorda com o número. O que é o número, Álvaro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 100, porque é porcentagem, né? Certo? Ou ele concorda com o substantivo. As duas vão estar certas. Como assim? Me ajuda aí. Dá uma olhada. Se eu pegar aqui, galera, ó. 10% da população, 10% da população, me ajuda aí, galera, de insônia. Sofre ou sofrem? Sofre ou sofrem? Vocês acham? Lê lá o que eu escrevi para vocês. Porcentagem no sujeito? Qual que é o sujeito de sofre? 10% da população? É o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? É população? Não pode ser. Não pode ser população. Quando tem preposição, não pode ser núcleo. Qual que é o núcleo dessa porra? 10%? O porcento também não. O núcleo é 10. Caraca, mano. O núcleo é 10? 10. Não é esquece o porcento. Porque eu falei o quê, ó? O verbo não concorda com a porcentagem, concorda com o número. Certo? 10 é singular ou plural? Plural, pô. Então vamos lá. 10% da população sofrem número. Mas espera aí. Então ele pode concordar com o número ou pode concordar com o quê, galera? Qual que é o substantivo aqui? Então pode ser 10% da população sofrem ou 10% da população pode ser sofre também? Sofre. As duas são certas. Vamos de novo? Ó. 10% da população. 10 sofrem. Concorda com o número. Ou população, as duas estão certas. Mas por enquanto, calma. Se eu meter um artigo aí, ferrou tudo. Certo? O artigo faz toda a diferença. Estou muito rápido, gente? Então vem cá, e essa aqui. Se eu fizer isso aqui, ó. 1,9%. 1,9% dos eleitores
Está indeciso ou estão indecisos? Está indeciso ou estão indecisos? Ou as duas, sei lá. Se a gente colocar estão indecisos, vai concordar com que palavra? Leitores. Ali é 1,9, né, Álvaro? 1,9 é plural? 1,9 é plural? Gente, 1% é singular. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,9, não. Singular. Para ser plural tem que ser o quê, galera? 2. Então ali é como se fosse 1. Tá vendo, galera? Entenderam o que eu falei ou não? Então vem cá. Então eu posso falar assim, 1,9 dos eleitores. Eu posso pegar aqui, ó, está indeciso. Concordou com o quê? Com o número. Certo, gente? 1%. 1. 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. 1,6. 1,7. 1,8. 1,9. Para ser plural tem que ser 2. E aí, eleitores. Substantivo, né, galera? Substantivo, né? Então, ó, então pode ser que 1,9 dos eleitores estão indecisos. Gente, estou muito rápido, galera. Entenderam a parada? O verbo concorda com o número. E aí o número, qual que é o número? 0, 0,5, 0,5. É singular, tá vendo? 0,2, 0,9, 1,1, 1,3, 1,3. Para ser plural tem que ser o quê, galera? 2. Certo? Tô muito rápido, gente? Tô entendendo a parada? Tá. Esse é o geral, né? Agora, ó. Eu não vou escrever aqui, tá? Agora, olha pra mim. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, galera, ó. Os 10% da população. Vocês acham que continua a mesma coisa? Tanto faz? Agora não, galera. Não tem os. Gente, os não é um artigo? Deixa comigo, artigo. Artigo serve para acompanhar o quê? O núcleo. Certo? Artigo faz toda a diferença. Olha. Então eu estou falando aqui, ó, os 10% da população. Aqui só pode ser o quê, galera? Só pode ser plural. Certo, galera? Ó. Os 10% da população. Sacou? O artigo faz... Eu só vou para frente, vocês me prometerem que estão entendendo. Certo? Ó, por que agora só pode ser plural? O artigo faz toda a diferença. Percebeu? Artigo é uma classe de palavras que serve para acompanhar substantivo. Se eu meti um os aqui, tá vendo o 10? Eu vou perguntar para vocês, o 10 é numeral ou o 10 é substantivo agora? Virou substantivo, mano. Certo? Sacou a ideia? Que é aquela palhaçada que eles perguntam para vocês. Como é que chama isso aqui mesmo? Como é que chama isso aqui mesmo? É aquela derivação, como é que chama a derivação mesmo? Derivação imprópria. Você transformou uma classe de palavras chamada numeral em substantivo. Você substantivou. Porque artigo só serve para acompanhar substantivo. É que louco, mano. Mas aí quando você mete então, ó, meter um artigo, galera, só pode ser plural. É nóis? Boa. Muito bem. Vem cá. Outra, galera. Vem cá, chega aí. Ó. Ah, essa aqui é de lei. A palavra... Ah, essa aqui vocês já estão cansados de ouvir, hein? Certo, galera?
Palavrinha ser, né, mano? Pronomezinho ser, né? Isso aqui vocês estão cansados de ver já. Pera aí, vamos lá. Quando ser, vamos lá, hein? Quando ser é partícula apassivadora, porque quando C for partícula passivadora, é uma voz passiva, né? Ou quando C vai chamar índice de indeterminação do sujeito. Aí nós vamos falar desse C agora. Peraí, como é que é? Como é que é? Vamos lá. Ó, o pronome ser, tá? Dá uma olhada, hein? Ó, aí eu vou apagar aqui, galera, nós vamos só falar de ser, falou? Quando o ser é um pronome apassivador, se o ser for pronome apassivador, é voz passiva, ou quando o ser vai ser índice de determinação sujeito. Isso tem a ver com a concordância. Então, assim, eu tenho que saber um pouco de análise sintática para saber concordância. Quer dizer, saber um pouco não, tem que saber muito. Porque isso aqui é uma sintaxe de concordância, análise sintática total. Né? Vamos lá. Vamos pegar essa parada aí. Vamos fazer? Vamos lá? Aí, eu posso apagar isso aqui então? Ó, o verbo concorda com o núcleo sujeito? O verbo concorda com o núcleo sujeito? Os verbos concordam com o núcleo sujeito? Mais D, não tem mais... Tá vendo? Mais D não tem diferença nenhuma? Beleza. Vamos lá. Ó, vem comigo, galera. Ó o que eu vou pegar aqui. A palavra ser. Vai vendo, hein, pessoal? Palavra ser, vou por aqui, ó. A palavra ser vai ser um pronome apassivador com uma condição. Só vai ser pronome apassivador, só vai ser voz passiva com verbo transitivo direto. Não é nada. Então, se for um verbo transitivo direto, esse ser é partícula passivadora, é voz passiva. E se for verbo transitivo direto, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito. Concorda com o núcleo do sujeito. Tá vendo? É partícula passivadora? É voz passiva. E se é voz passiva, o verbo tem que concordar com... Ou seja, núcleo do sujeito no plural, verbo no plural. Núcleo do sujeito no singular, verbo no singular, mas tem que ser verbo transitivo direto. Para ser índice de indeterminação do sujeito, tem que ser um verbo transitivo indireto. Ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação. Ou seja, e aí, se for índice de determinação sujeito, gente, você vai colocar aqui, ó, o verbo estará na terceira pessoa do singular. Como assim? Então, se for um índice de determinação do sujeito indeterminado, o verbo nunca vai para o plural. Dá uma olhada. Esse verbo aqui, ó. Ah, Álvaro, índice de determinação do sujeito. O verbo sempre estará, ele não pode ir para o plural. Agora, se for
Partícula passivadora é voz passiva, né? Tem que ser verbo transitivo direto. Vamos lá. Ó, e aí são sempre as mesmas frases. Eles não mudam nunca. Ó, essa frase, galera. Ó. Tratava-se de alguns advogados. Tratava-se de alguns advogados. Dá uma olhada. Olha a palavrinha C, tá ali, né? Tá vendo? Estão comigo? Agora, se eu fizer aqui, essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Construíam-se várias lendas. Ó, construíam-se várias lendas. Ó, naquela época. Palavrinha C. Palavrinha C. Palavrinha C. O pronome C, para ser partícula passivadora, para ser voz passiva, tem que ser um verbo transitivo direto. Então eu tenho que saber a transitividade do verbo. E se for verbo transitivo direto, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se a palavrinha C for um índice de determinação do sujeito, para verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, o verbo estará sempre na terceira pessoa. Nunca irá para o plural. É o que nós vamos ver aqui agora. Ó, dá uma olhada, gente. Aqui, ó. Isso aqui é de lei, ó. Tratava-se de alguns advogados. Qual que é o verbo da parada? Tratar. E nessa frase, quem trata, trata de alguém. Quem trata, trata de alguma coisa. Ah, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Gente, verbo transitivo indireto, índice de determinação do sujeito. Acabou. Esse verbo nunca vai para o plural. Gente, esse verbo não pode ir para o plural. Se tiver escrito assim, tratavam-se de... Está errado. Porque esse verbo tem que estar sempre na terceira pessoa do singular. Esse verbo não pode ir para o plural. Porque esse C vai chamar o quê? Índice de determinação do sujeito. Estão comigo, galera? Mas por que eu sei que é índice, Alvaro? Porque quem trata, trata de alguém. Quem trata, trata de alguma coisa. Sacou? Fazer outra. Ó, essa aqui, ó. Assistiu-se a uma tragédia. Ó. Dá uma olhada aqui, galera. A palavrinha C tá aqui. Qual que é o verbo da parada? Esse verbo assistir, mas é o assistir no sentido do quê? No sentido de ver, porque tem dois assistir, né? Vocês estão ligados, né? Certo? Eu vou usar o assistir lá também. Então, também não. Assistiu-se a uma tragédia. Esse verbo assistir é no sentido de ver, observar, né? Então, esse verbo assistir, quem assiste, assiste a alguma... Esse verbo é transitivo indireto. Percebeu? Então, ó, quem trata, trata de. Quem assiste, assiste a. Verbo transitivo indireto. Ó, verbo transitivo indireto. Tá vendo? Então, se ele é um verbo transitivo indireto, esse C vai chamar índice de determinação do sujeito. Esses verbos nunca vão para o plural. Certo, pessoal? Ó, índice de determinação do sujeito nunca vão para o plural, hein? Nunca vão para o plural, hein? Outra. Trabalha-se muito. Ó, trabalha-se muito nesta empresa. Ó, dá uma olhada, pessoal. Qual que é o verbo da parada aí? O verbo é trabalhar, certo? Quem trabalha, trabalha. Verbo intransitivo. Tá vendo? Quem trabalha, trabalha. Opa, verbo intransitivo? Verbo intransitivo. Índice de determinação do sujeito. Esse verbo nunca vai para o plural. Como é que chama esse C? Índice de determinação do sujeito. Gente, esses verbos nunca poderão ir para o plural, hein?
Estou entendendo mais ou menos o que eu estou falando? E agora vem cá, esse aqui, ó, chega aí, ó. Construíam-se várias lendas. O verbo é construir, não é isso? Quem constrói alguma coisa. Não é isso? Quem constrói, verbo transitivo direto. Gente, se ele é verbo transitivo direto, esse ser automaticamente vai chamar pronome apassivador. Ó, pronome apassivador o quê? Verbo transitivo direto? Voz passiva. Me ajuda, galera? A pergunta que eu vou fazer para vocês aqui é: qual é o sujeito dessa parada? Tem sujeito. Aqui não, aqui o sujeito é indeterminado. Certo, pessoal? Ó, por quê? Esse ser não se chama índice de determinação sujeito? Índice de determinação sujeito? Sujeito indeterminado. Qual que é o sujeito daquela oração? Só lendas? Várias lendas. Tá vendo? Nada a ver com a aula de concordância, mas é uma análise sintática. Ó. Várias lendas é o sujeito. Simples ou composto? Simples, né? Qual que é o núcleo? Lendas. Volta para qual que é a regra geral mesmo? Olha para mim. Qual que é a regra geral, galera? Sujeito simples, qual que é mesmo? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, quando você fala lendas, construíam-se lendas, é mesmo que você falar que lendas eram construídas, voz passiva. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Plural, plural. Mas só vai... Ó, sujeito simples. Ó, sujeito simples, mano. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Ah, mas qual que é o sujeito ali? Várias lendas. É voz passiva. Certo, pessoal? É a mesma coisa falar, várias lendas eram construídas. Por isso que é uma partícula passivadora. Voz passiva, ó. Então, ó, construíam-se lendas. Então, ó, verbo no plural, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. É nóis, galera? Agora aqui, essa aqui, agora vem cá. Ó, aqui, ó, assistiu-se a uma tragédia. Esse assistir é no sentido de observar, certo, galera? Agora aqui, ó. Assistiram-se. Ah, mas o verbo assistir não pode ir para o plural. Calma, a gente tem que saber isso. Assistiram-se os pacientes mais necessitados. Como assim? Quer dizer isso aí, mano. É o verbo assistir. Vai. Ó, gente, isso aqui é regência. Quem assiste não assiste a, mas esse assistir é no sentido de ver e observar. Aquele assistir é o mesmo de ver e observar, galera? Não. Aquele ali é o assistir no sentido de dar assistência, né? Auxiliar. Então, quando você fala assistiram-se os pacientes mais necessitados, o verbo assistir aqui é um verbo transitivo direto. Certo? Porque é outra, né? É outra regência, né? Vamos lá? Qual que é o sujeito dessa parada? Só os pacientes? E agora? Sujeito? Os pacientes mais necessitados. Falou, galera? Ó, o sujeito aqui é os pacientes mais necessitados. E quando você fala assistiram-se, é uma coisa de falar, os pacientes mais necessitados foram assistidos. Quer dizer, foram ajudados, foram auxiliados. Vocês prometem que vocês estão entendendo essa palavra? Sensacional, mano. Ó, então peraí, Alvaro, isso aqui é uma voz passiva? Isso aqui é uma voz passiva. Se é uma voz passiva, esse ser é o quê? Partícula passivadora? Pronto, sim. Né? Os pacientes mais necessitados foram assistidos. Plural, plural, beleza e tal. Sujeito simples ou composto, galera? Simples. Ah, então peraí, mano. Não é sujeito simples? Então o verbo concorda com o núcleo. Qual que é o núcleo aí? Pacientes. Ó, pacientes é o núcleo. Ó, simples. Então assistiram-se os pacientes. Os pacientes foram assistidos. Legal, né? Beleza, né? Tudo bem.
Tudo isso aqui que eu falei para vocês, ó, blá, 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 é tudo sujeito simples. Sacou? Nós vamos falar sujeito composto agora. Certo? Isso aqui é sujeito simples, só tem o núcleo. Ah, quando o que é sujeito da oração? Sujeito simples. Ah, pronome interrogativo é sujeito simples. Ah, porcentagem no sujeito. Ah, sujeito simples. Ah, palavra C. Sujeito simples. Certo? Sujeito simples. Eu acho que vai caber aqui, ó. Vamos lá, galera. Quando a regra é de sujeito composto. Vamos lá? Vem cá, galera. Regra de sujeito. Agora a gente tem que saber quando o sujeito é composto. Agora nós vamos falar da regra do sujeito composto. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, né? Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Vamos pegar? Vamos pegar a regra do sujeito composto. Vamos pegar a regra do sujeito composto aqui, galera. Então vou apagar o que e o quem aqui. Ó. Sujeito composto. Nós vamos até 3h45, é isso, galera? 3h30? Tá. Tá. Dá tempo de mais 2 regrinhas. Depois do intervalo a gente fala de concordância nominal. Nominal. Essa aqui é verbal, hein, galera? Vamos lá. Ó, vem cá, galera. Sujeito composto agora, falou? Vamos pegar a ideia do sujeito composto? Tá, deixa aqui. Sujeito composto, presta atenção agora, galera. Você tem um sujeito composto que é sujeito composto anteposto ao verbo. E você tem um sujeito composto que é posposto ao verbo. Tem diferença. Posposto ao verbo. Sujeito composto, certo? Sujeito composto anteposto ao verbo. Sujeito composto vem antes. Só tem uma possibilidade. Sujeito composto anteposto ao verbo. Verbo no plural e acabou. Danatos. Sujeito composto, verbo no plural, só. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural, só. Você tem um sujeito composto que é posposto ao verbo. 2 possibilidades. Chega aí. Sujeito composto posposto ao verbo. Verbo no plural, mesma bosta. Ou, galera, presta atenção. Ah, mas peraí, não é a mesma coisa, Álvaro? Peraí. Sujeito composto antes do verbo. Sujeito composto, verbo no plural, só. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Agora, se o sujeito composto está depois do verbo, 2 possibilidades. O verbo está aqui, o sujeito está lá. Verbo no plural, mesma coisa. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Se liga, galera. Assim, ó. Sujeito composto after the verb, verbo no plural. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. 2 possibilidades, dá na mesma. Agora, sujeito composto before the verb, verbo no plural só. Vamos lá, fazer uma aqui. Vamos continuar isso aqui. Ó. Pega aqui, ó. Professor, aluno, tá? Professor, aluno e pai
e pai. Responsável, responsável. Ah, isso aqui é fácil pra caramba, né? Professor, aluno e pai responsável da reunião. Ah, vai, ficou fácil aqui, vai, mano. Participará ou participarão? Só pode ser uma, né? Participará ou participarão? Participará ou participarão? Participará ou participarão? Olha. Quem participará, quem participarão, né? O verbo é participar, não é isso? Quem nessa frase participará da reunião? Professor, aluno, sujeito composto. Então, peraí. Ah, mas Álvaro, não é singular? Não é singular? Professor não é singular? Singular. Ah, aluno é singular? Pai, mas não é sujeito composto? Gente, sujeito composto, acabou. Só pode ser isso. Certo? Então, ó, professor, aluno e pai responsável participarão. Por quê? Sujeito composto, verbo no plural. Só pode ser isso, cara. Sujeito composto, verbo no plural. Só pode ser isso. Agora, se eu pegar essa mesma frase, vai bem, hein, pessoal? Mesma frase. Você vai dizer para mim aqui, ó. Mesma frase. Só que eu vou inverter. Falou? Ó. Da reunião. Com artigo, sem artigo, tanto faz. O professor, ó. O professor, o aluno e o pai. Pá. Vamos de novo, galera? Ó, sujeito composto, hein? Sujeito composto. O sujeito composto antes do verbo. Sujeito composto, verbo plural, só. Aí você tem o sujeito composto após o verbo. Duas possibilidades. As duas querem dizer a mesma coisa. As duas vão estar certas. Então, peraí. Se o sujeito composto está lá depois do verbo no plural, mesma merda. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Vamos lá? Então aqui, ó. Sujeito composto. Anteposto ao verbo. Sujeito composto, verbo no plural. Acabou. Agora aqui, ó. O sujeito composto está posposto, né, galera? Ó. O sujeito composto está posposto ao verbo. Sujeito composto. E aí? Participarão, claro. Não mudou nada. Falou, galera? Ó, sujeito composto. Verbo não mudou nada. Só que quando o sujeito composto está depois do verbo, tem a segunda possibilidade. Qual que é a segunda possibilidade aqui, galera? Participará? Vamos lá. Participará. Participará? Então esse participará concorda com quem? Com o núcleo mais próximo. Então vai vendo, hein, galera? Então, essa é a regra do sujeito composto. Sujeito composto antes do verbo. Sujeito composto, verbo no plural. Acabou, só tem isso. Tá? Essa é a regra. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto depois do verbo. Sujeito composto depois do verbo no plural, beleza? Mas isso só vai acontecer se o sujeito composto estiver depois do verbo. O verbo no singular. Por que singular? Porque só concordou com o núcleo mais próximo. Certo, gente? Mas isso, ó, essa dupla possibilidade só vai acontecer se o sujeito composto estiver após o verbo. Sacou? Eu vou fazer a mesma palhaçada com a partícula passivadora. Se liga. Você lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui, ó. O verbo concorda com o núcleo sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo sujeito simples, certo? Aí se eu puser assim, ó, me ajuda aí. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Quem vai dizer são vocês. Falou? Quem vai dizer são vocês. Vamos lá. O sino da igreja. Vai vendo, galera. O sino da igreja. A buzina
a buzina da carroça e o grito da multidão. O grito da galera. Quem ouve, ouve alguma coisa, certo, galera? O verbo ouvir é um verbo transitivo direto, sim ou não? Porque se você ouve alguma coisa. Ouviu-se ou ouviram-se? Ouviu-se, ouviram-se, ouviu-se, ouviram-se. Mas é voz passiva, certo, galera? É voz passiva. Põe aí pra mim, o que vocês acham, galera? Não, fala aí, se você fosse escrever isso aí, você é por ouviu ou ouviram? Ouviram? Tá, vamos por ouviram, vai. Certo? Se você colocar ouviram, tá vendo? Ouviram-se, o sino da igreja, a buzina da carroça e o grito, é um sujeito composto, sim ou não? Sujeito composto. Peraí, sujeito composto? Verbo no plural, claro. Perfeito. Certo? Então, assim, quando você fala ouviram-se o sino da igreja, a buzina da carroça e o grito da galera, quer dizer que o sino da igreja, a buzina da carroça e o grito da galera foram ouvidos, voz passiva. Mas o sujeito composto não está depois do verbo? Está depois do verbo, não está? Então, peraí, sujeito composto depois do verbo, verbo no plural, ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Qual que é o núcleo mais próximo, galera? Então eu posso pôr ouviu-se aqui? Ouviu-se. Mas aí não é voz passiva? É voz passiva. É voz passiva, não mudou nada. Mas você não falou que tinha que concordar? Tá concordando. O sujeito composto tá claro isso, essa ideia, galera? Tá entendendo essa palavra ou não? Mas peraí, uma coisa não tem a ver com a outra. Isso aqui continua sendo voz passiva, né? Continua sendo voz passiva. O sino da igreja, a buzina da carroça e o grito da galera foram ouvidos. Beleza, é voz passiva mesmo. Mas por que põe no singular aqui, Álvaro? Porque o sujeito não está depois do verbo, galera. Sujeito composto depois do verbo. Verbo no plural, ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então fechou, galera. Quando o sujeito for composto, falou, galera? Tem o sujeito composto antes do verbo. Antes do verbo. Certo? Sujeito composto, verbo no plural, só. Ou o sujeito composto depois do verbo. Sujeito composto depois do verbo. O verbo no plural, mesma coisa. Ou o verbo concorda apenas com o núcleo mais próximo. Legal, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Última regrinha antes do recreio. Pega? Vai dar tudo certo. Mais uma regrinha antes do recreio. Essa aqui chove, galera. Desculpa. Vou por até aqui, Aí esquece agora se é sujeito simples, sujeito composto, esquece essa palhaçada. Você vai colocar a regra dos verbos impessoais. Verbos impessoais. Essa aqui você está cansado de ouvir. Cansado de ver essa regra. Álvaro, o que são os verbos impessoais? Sujeito inexistente. Verbo impessoal é assim, galera. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Tá? Verbo impessoal, oração sem sujeito. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Vamos lá. Oração sem sujeito. Por que chama verbo impessoal? Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. E se o sujeito é inexistente, não vai concordar com sujeito nenhum, né? Não tem sujeito, né? É sempre a mesma palhaçada. Quais são os verbos impessoais que vão cair na tua... Não são todos, é o que vai cair para você. Verbo haver. Dá uma olhada, pessoal. Verbo haver e verbo fazer. Mas peraí, verbo haver e verbo fazer? Cuidado.
Não é qualquer verbo haver e verbo fazer. Vem cá. Cadê? Verbo haver e verbo fazer. Então, verbo haver e verbo fazer. Vamos lá. Verbo haver e verbo fazer. Ah, beleza. Vem cá. Verbo haver e verbo fazer. Aí nós vamos brincar um pouquinho com isso aqui agora. Fica esperto. Fica esperto, galera. Vamos lá. Chega aí. O que cai para vocês são esses dois. Ó, quando fala verbo haver, não é qualquer verbo haver. É o verbo haver. Vem cá, gente. No sentido de existir. Não é o verbo existir, hein? É o verbo haver no sentido de existir. Ou o verbo haver indicando tempo. Indicando tempo. Não é assim, verbo haver. O verbo haver no sentido de existir ou indicando tempo, só. E o verbo fazer indicando tempo. Vem cá. Indicando tempo. Só, galera. Tá, e daí? Quando você fala verbo impessoal, oração sem sujeito. Então, verbo haver, significando existir ou indicando tempo. E daí? O que tem a ver com a concordância? Não é oração sem sujeito, galera? Então, se é oração sem sujeito, terceira pessoa do singular sempre. Terceira pessoa do singular. Acabou. Ele só pode ficar na terceira pessoa do singular. Não tem sujeito? Certo? Como assim? Vem cá, galera. Vamos pegar o verbo haver aqui? Ó. Presta atenção nessa parada, ó. Vem lá, gente, ó. Havia muitos obstáculos. Havia muitos obstáculos pelo caminho. Dá uma olhada. Aí não importa o tempo. Qual que é o verbo da parada? Verbo haver. Só que presta atenção. Verbo haver. Então qual que é o sujeito, Álvaro? Qual que é o sujeito? Não tem sujeito, galera. Oração sem sujeito. Mas o verbo haver é um verbo transitivo direto. E muitos obstáculos é objeto direto, galera. Vai vendo. Não tem sujeito. Verbo haver, no sentido de dizer, não tem sujeito. Mas esse verbo é transitivo direto. Então, ó, esses verbos que eu estou mostrando isso aqui, transitivo direto. Sujeito não tem. Verbo transitivo direto, objeto direto. Por que não vai para o plural, Álvaro? Porque verbo não pode concordar com objeto. Então pega aqui, ó, não importa o tempo. Havia um obstáculo, havia 2, havia 3, havia 1000 obstáculos. Então peraí, Álvaro, se eu colocar no passado aqui, ó, houve, não é houveram. Houve muitos obstáculos. Haverá, não importa o tempo. Tá vendo, galera? Verbo haver no sentido de existir. Mas o existir tem plural, galera. Presta atenção agora. Ó. Mas peraí, Álvaro. Se eu pegar aqui, ó, o verbo existir. Presta atenção, gente. Ó. Existiam muitos obstáculos. Dá uma olhada, galera. O verbo haver não tem plural, hein? O existir tem, hein, galera? Mas você não falou a mesma coisa? Havia muitos obstáculos, não existiam muitos obstáculos? Mas a análise sintática muda. O verbo existir é um verbo intransitivo. Muitos obstáculos é o sujeito. Tá vendo? Então, quer dizer, obstáculos existiam. Verbo haver, não. Mas, ó, isso aqui, eu fico pensando, porra, é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Tá, não? Você fala, havia muitos obstáculos e existiam, é a mesma coisa.
Na semântica é a mesma coisa. Agora, na análise sintática não é. Tá vendo, galera? Porque na análise sintática, esse verbo é transitivo direto e em muitos objeto direto. O verbo existir é intransitivo e muitos obstáculos e aí volta para a regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá vendo? Obstáculos existiam. Estão comigo? Quando eu falo aqui havia, houve, o verbinho que acompanha o haver também não vai plural, ó. Vem cá, galera. Ó, vai haver. Dá uma olhada, galera. Não existe vão haver, hein? A locução verbal do verbo haver também não pode ir pro plural, hein? Pode haver, não existe vão haver. Pode haver. Pode haver. Deve haver. Galera, o verbo haver e a locução verbal com o verbo haver também não pode ir para o plural, hein? Continua sendo oração sem sujeito, uma locução verbal com o verbo haver no sentido de existir. Vai dar certinho. E aí, vamos lá, verbo fazer, de lei, galera. Verbo de lei, ó. Faz 3 semanas, ó, faz 3 semanas que, sei lá, o que eu puser aqui não importa, vou por aqui, faz 3 semanas que não chove, ó, mesma bosta, ó, pá. Isso aqui não importa, aqui não interessa. O que eu tô vendo aqui, galera? Verbo fazer indicando o tempo, ó, faz semanas, faz, sei lá, faz alguns dias, não, faz dias, faz semanas, faz, sei lá, faz 5 horas, 5 horas. O que eu estou vendo aqui, galera? Verbo fazer indicando o tempo. Oração sem sujeito, esse verbo nunca vai plural, verbo impessoal. Oração sem, e mesma bosta. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Oração tem e 3 semanas, dias, anos é objeto direto. Não tem sujeito à oração. Esse verbo não pode ir para o plural. E a locução verbal com o verbo fazer também não. Vem cá, gente. Ó, vai fazer. Então, vai fazer 3 anos. Vai fazer 2 dias. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer 3 dias. Pode fazer 2 semanas. Pode fazer anos. A locução verbal que o verbo fazer indicando tempo também não tem plural. E aí, galera, o que eles gostam de fazer, mano? Você não vai cair nessa, porque eles querem sempre fazer a mesma palhaçada. Que é essa aqui, ó. Haviam sido feridos. Ó. Mas tá no plural, ó. Haviam sido feridos os tripulantes daquele avião. Presta atenção, aí você fala assim, mas tá no plural, mano. Você falou que o verbo haver não tem plural? Pergunta, gente. Esse verbo haver tá no sentido de existir, véi? Tá indicando tempo? Então tem plural, pô. Porque o verbo haver é só quando é no sentido de existir ou indicando tempo. Quando você pega aqui, ó, haviam sido feridos os tripulantes daquele avião, cuidado, eles põem logo no começo. Tem sujeito aqui. Qual que é o sujeito? Os tripulantes daquele avião é o sujeito. Então, os tripulantes daquele avião tinham sido feridos. Tem sujeito, pô. Né? Vocês conseguem chegar a isso aí, cara? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta? É nóis? Agora, rapidinho, nós vamos fazer uma revisãozinha de concordância nominal. Tranquilidade, hein? Facinho. Bom, pelo tempo, galera. Vamos lá agora, hein? Ó. Concordância nominal.
Vem cá, galera, chega aí. Primeira palavrinha que cai, ó. A palavrinha é anexo. Ah, essa é fácil, hein, meu? Anexo. Aí você tem anexo, anexa, anexos e anexas. Ou seja, vem comigo, galera, vem cá, ó. Anexo é um adjetivo. Então tem masculino, tem feminino, tem singular e tem plural. Então, ó, anexo, anexa, anexos e anexas. E aí tem essa expressão aqui, ó, que não varia, que é em anexo. Como assim? Vamos ler? Então você tem, ó, anexo, galera. A palavra anexo é um adjetivo. Tem masculino, tem feminino, tem singular e tem plural. Aí tem a expressão em anexo, essa não varia. Esse aqui é um adjunto adverbial. E adjunto adverbial não varia. Como assim, Álvaro? Fala assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Segue. Vai vendo, pessoal. Segue, anexa a planilha. Segue anexa a planilha solicitada. Ó. Vamos lá, gente. Por que é segue anexa? Porque a planilha segue anexa. A planilha segue a planilha anexa. Certo, galera? Mas também você pode escrever em anexo. Porque a expressão em anexo não varia. Tá vendo? Então você pode falar segue em anexo, o em anexo não varia. Mas por que é anexa? Porque a planilha segue anexa. E o em anexo serve para tudo. Estão comigo, galera? Agora sim, ó. Essa frase, ó. Ele trouxe anexos os documentos. Dá uma olhada, galera. Por que é anexos, né? Porque o que ele trouxe, galera? Vem cá, o que ele trouxe? Então, ele trouxe os documentos. Então, os documentos anexos. Certo? Então, ó, a planilha anexa. Mas feminino. Os documentos anexos. Você tem que ficar esperto nisso, hein? Agora, Álvaro, eu poderia colocar o quê? Ele trouxe em anexo. Porque o em anexo não varia. Certo, pessoal? Então, ele trouxe o em anexo, serve para tudo, mas tem que ter o em. Estou muito rápido, gente? Tranquilidade? Então, assim, ó. Segue anexa a fotografia anexa. Segue anexo o currículo anexo. Seguem anexas as fotos anexas. Seguem anexos os documentos anexos. Agora, se você quiser usar o em anexo, não varia. Fechou? Pedinho. O que mais eu tenho que saber aqui? Ó? Agora, se liga nessa aqui, galera. Essa aqui que eles pedem demais para vocês, hein? Ó, essa expressão, ó, é proibido. Vamos lá agora, hein? Ó, é proibido. Proibido é bom. Não. É proibido, é bom, que mais vocês acham? É necessário, exato. É proibido, é bom, é necessário. Vamos pegar essas daqui, falou, galera? Ó. É proibido, é bom, é necessário. Olha essa frase, galera. Eu pego aqui, ó. É proibido. É proibido entrada de vendedores.
Vai cair uma dessas pra vocês. Facinho pra caramba. Quando eu falo é proibido, galera, vamos pegar uma análise sintática aqui, tá? Análise sintática. O que é análise sintática? O sujeito, entrada de vendedores. É verbo de ligação. E proibido, predicativo do sujeito, tá vendo? É um predicado nominal. Então, entrada de vendedores é proibido. Não varia algo? Não, não varia. Então, peraí, é proibido. Agora dá uma olhada, galera. É aí que tá, que cai para você. O artigo definido a vai fazer a diferença. Então, se tiver o artigo a, então por aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. A entrada de vendedores. Quando você pega a entrada de vendedores, opa, mudou o que, Álvaro? Artigo faz toda a diferença. Então, se tiver o artigo, eu tenho que escrever o quê? É proibida. Dá uma olhada, galera. Eu escrevi as duas coisas. Não é tanto faz, hein? Não é tanto faz. É que se tiver o artigo definido, a, então a entrada é proibida. Sem o artigo, é proibido. Não varia. Então é proibido entrada. Não varia. É proibido visita. É proibido brincadeira. Sem o artigo. Agora, se tiver o artigo definido, é proibida a entrada. É proibida a visita. É proibida a brincadeira. O artigo é que vai fazer diferença. Ah, vamos pegar o bom aqui. Vamos pegar o bom? Essa aqui também, ó, direto. Ó, fala assim, ó. Pimenta é bom. Pimenta é bom, mano? Pimenta é bom. Água é bom. Aí você fala, pô, água é bom, mano? Ó, não varia, tá vendo? E aí você tem de novo, ó, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Aí você fala, pô, água é bom? Água não é feminino? Agora, se eu puser o artigo, né? A água. Opa, mudou tudo, né? Porque agora você tem um artigo definido. Então, água é bom. A água é boa. Ah, por que mudou agora? O artigo definido faz toda a diferença. Estão comigo, galera? Isso aqui é só uma revisãozinha, isso aqui você já sabe, né? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Paciência é necessário. Necessário. Sujeito, verbo de ligação, predicativo sujeito. Predicado nominal, hein? Pega. Sujeito, verbo de ligação, predicativo sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo sujeito. Então, o que eu tô vendo aqui, ó. Galera, sempre assim. Verbo de ligação, predicativo sujeito. Verbo de ligação, predicativo sujeito. Aí você fala, pô, paciência é feminino, cara. Paciência é necessário? Agora, se eu puser a paciência, mudou, né? Por que mudou? O artigo definido faz toda a diferença. Então, a paciência é necessária. Certo, galera? Por que necessária? Tá claro essa ideia? Fui muito rápido? Então, peraí. É proibida a entrada. É necessária a entrada. Se tiver o artigo, é proibida a entrada. É necessária a entrada. Artigo, o predicativo do sujeito fica no feminino. Certo? Mas com o artigo definido. Só com o artigo definido. Pimenta é bom. Se eu pusesse a pimenta é boa. Água é bom. Água é bom. A água é boa. Opa, o artigo faz toda a diferença. Legal? Então, beleza. Ó. É necessário, é bom, tá? Tranquilo. Sempre a mesma coisa, galera. Porque isso sempre vai cair para vocês. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o bastante. Vem cá, pessoal. Bastante versus bastantes. Bastantes. Ó, bastante, bastantes. Bastante, bastantes. Bastante, bastantes. Álvaro, quando eu uso bastante? Bastante é quando você troca por muito
ou muita? Bastante. Muito ou muita? Bastante. E bastantes? Bastantes. Muitos ou muitas? Quem vai me dizer bastante ou bastante são vocês. Tá? Simples assim. Álvaro, o que é bastantes? Muitos ou muitas? Bastantes. Varia, né? Põe para mim aqui, galera, que eu vou por aqui. Ó. Ela resolveu questões. Me ajuda aí, galera. Bastante ou bastantes? Bastante ou bastantes? Bastantes. Porque ele resolveu muitas questões. Tá vendo? Concordo, ó. Muitas questões. Então ele resolveu bastantes questões. Tá vendo? Ele resolveu bastantes questões. E eu penso assim, ó. E agora aqui, ó. Elas ficaram cansados. Ah, cansados, né? Tudo plural, né? Bastantes, né? Não? Claro que não, mano. Porque eles ficaram muito cansados. Certo, galera? Isso aqui é advérbio, pô. Ó, eles ficaram bastante cansados. Por quê? Porque isso aqui é o quê? É um advérbio. Galera, isso aqui é advérbio, hein? Certo, pessoal? Advérbio não varia, hein? Perceberam? Advérbio não varia, hein? Eles ficaram muito cansados. Bastantes questões não é advérbio, hein? Porque advérbio é uma classe de palavra que não tem plural, não tem singular, não tem masculino, não tem feminino. Isso aqui não pode ser advérbio. Ah, isso aqui é o que, Álvaro? Isso aqui é um pronome. Pronome adjetivo. O que é pronome adjetivo, mano? Certo? É um pronome que acompanha o substantivo. Certo? Então ele tem que concordar. Bastantes questões, muitas questões. Beleza, galera? Tranquilidade? Então vamos para outra. Chega aí. Meio de lei, né? Você tem o meio e você tem o meio, meia, meios e meias. Dá uma olhada. Você tem a palavra meio que não vai variar nunca. Porque esse meio que não varia nunca, você vai substituir por um pouco. Ó, dá uma olhada, galera. O meio, quando significa um pouco, é invariável. Não, meio, quando significa um pouco, é invariável. Agora, o meio, meia, meios e meias, quando significa pela metade ou metade, ele é variável. Certo, galera? Então, quando significa metade, ele varia. Ele tem que concordar. Quem vai me dizer meio, meia são vocês. Falou, galera? Beleza? Vamos lá, hein? Peraí, qual que é o meio que não varia? A little. A little. Certo, galera? Advérbio, 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 advérbio de intensidade. Certo? Então, vamos lá. Meio, meia, meio, meia. Elas estavam nervosas, nervosas. E aí, galera? Meio, meia, meios ou meias? Elas estavam meias nervosas? Não, né, meu? Elas estavam um pouco nervosas. Certo, galera? Então, como elas estavam um pouco nervosas, esse meio não varia, hein, galera? Esse meio é um advérbio, hein? Elas estavam um pouco nervosas, meio nervosas. Ela ficou preocupada. Preocupada. Me ajuda aí, galera. Ela ficou meia preocupada? Ela ficou metade preocupada? Porque meia é metade. Certo? Ela ficou um pouco. E esse meio não varia. Então ela ficou um pouco preocupada. Meio. Esse meio, galera, não varia, hein? Esse meio o quê? Advérbio, advérbio, advérbio de intensidade. É invariável.
havia maçã na geladeira. Um pouco maçã. Havia metade da maçã, não é isso, galera? Como significa metade, esse varia, né? Então havia meia maçã. Opa, esse concorda. Maçã pela metade. Esse é fácil, hein? Sim ou não, galera? Não me venha com palavras. Palavras. Como é que eu completo isso aí, galera? Não me venha com meias palavras. Palavras pela metade. Certo, pessoal? Então, não me venha com meias palavras. Por que meias palavras? Palavras pela metade. Maçã pela metade. Nervosas pela metade? Não, um pouco. Fechou, galera? Tranquilidade? Só alegria em casa do pobre? Essas daqui, cai uma dessa pra você, é só alegria, mano. Não dá pra errar isso aí não, mano. Né? Então vamos pegar essa aqui, ó. Mesmo, mesma, mesmos e mesmas. Varia, varia. Varia, varia. Ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas. Ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas. Eu vou fazer uma frase aqui, você vai me falar qual é o erro dela. Agora ficou fácil. Ó, vem cá. A diretora disse que ela mesmo... A diretora disse que ela mesmo viria conversar. A diretora disse que ela mesmo viria conversar conosco. Aí você pega uma frase dessa. A diretora disse que ela mesmo viria conversar conosco. Aí você vai olhar que palavra aqui, galera. Pá! A palavra mesmo. Certo ou não? Tá certo essa frase, galera? Ó, a diretora disse que ela mesma. Certo, pessoal? Ele mesmo, ela mesma. Eles mesmos. Então, a diretora disse que ela mesma viria conversar conosco. As crianças não são, as crianças não são responsáveis por si mesmo. Ó que você tem que olhar aí. Ó que você tem que olhar aí, galera. As crianças não são responsáveis por si mesmo. Erro de concordância nominal. Que palavrinha você tem que enxergar aí? O mesmo, né, mano? Mas peraí, não é ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas. Quem não é responsável por si mesmo aí nessa frase? Então vem cá, pessoal. As crianças não são responsáveis por si mesmas. Ó, as crianças não são responsáveis por si mesmas. As crianças mesmas. Ele mesmo, ela mesma. Eles mesmos, elas mesmas. Bobeirinha, né, galera? Não dá pra errar isso não, hein, mano? Muito bem. Muito bem. Muito bem, que bem, bem, bem. Putz, vocês não vão errar nenhuma questão aqui, cara. Certo? Vocês vão pegar o materialzinho aí, ó. Vocês não vão errar nenhuma, mano. Agora, para terminar. Isso aqui é o quê? Casinhos, né?
Para terminar, nós vamos pegar um caso geral agora, mano. Só que eu tenho que pagar... acho que dá tempo, acho que dá aqui, ó. Chega aí, galera, presta atenção nessa. Vem cá, ó. Agora vamos ficar esperto, tá? Adjetivo, vai vendo, pessoal. Adjetivo, essa aqui cai pra caramba. O adjetivo após, vai vendo, pessoal. Adjetivo após, sei lá, após substantivos. Substantivos. E eu vou pôr adjetivo. Aí a gente termina a aula de hoje. Adjetivo antes de substantivos. Vamos entender essa parada, ó. Ó, é um adjetivo após substantivos. Substantivo, um adjetivo após. E o adjetivo antes de substantivos. É a mesma coisa? Não, vem cá, tira aí. Vamos lá. Então, primeiro eu vou pegar essa aqui, ó. É um adjetivo só após substantivos. São duas possibilidades. Vai vendo? São duas possibilidades. Ou o adjetivo concorda com o mais próximo. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Ou concorda com o conjunto. Eu vou por conjunto, falando com todo. Ó. Então, peraí, são duas opções. Peraí, é um adjetivo após substantivo. Ou concorda com o mais próximo, ou concorda com o conjunto. E aí, agora você tem o adjetivo antes. O adjetivo antes só concorda com o mais próximo. Vamos fazer isso aqui. Certo, galera? Quem vai me dizer são vocês, falou? Ó. Então aqui que eu tenho, galera, ó. É proibida entrada, a entrada é proibida, já era. Pimenta é bom, a pimenta é boa, beleza. Paciência é necessário, a paciência é necessária, legal, já foi. E aí nós vamos pegar aqui agora para terminar essa parada. Vamos lá. Vamos terminar essa parada aqui. Ó, isso aqui é de lei, hein, galera? Vamos lá, hein? Ó, quem vai me dizer são vocês, mano. O anexo já era também, né? Anexo, beleza. Ó, vamos lá. Chega aí, para terminar essa parada, hein? Ó. Aqui, galera. Comprei. Terno e gravata. Vai vendo, galera? Comprei terno e gravata. Comprei terno e gravata. Terno e gravata. Substantivos. A hora que você olhar um adjetivo aqui, você já tá ligado. Ó, olha pra mim, olha pra mim. Ó. Vai ser um adjetivo ali que você vai pôr. Após substantivo, tá vendo? 2. Ou concorda com o mais próximo. Qual que é mais próximo ali, galera? Gravata. Ou concorda com o conjunto. Os dois. Gente, cabe a palavra italiano ali? Comprei terno e gravata italiano? Italiano? Não. Mas qual que cabe então? Comprei terno e gravata italiana, porque concordou com mais próximo. Tá vendo? Ó? Comprei terno e gravata italiana. Por quê? Porque o adjetivo concordou com o mais próximo. Gravata italiana. Qual que é a segunda? Concorda com o conjunto. Como assim o conjunto? Terno é masculino e gravata feminina, né? Então tem que concordar com os dois. Qual seria, então, concordar com os dois?
Italianos. Vamos lá. Italianos. Por que italianos? Se você tem um masculino e um feminino, masculino e feminino, tá, galera? Prevalece o masculino plural. Como é que é? Adjetivo após substantivos, hein? Após. Ou concorda com o mais próximo, ou concorda com o conjunto. Vocês estão entendendo essa palavra? Não? Ah, mas italianos por quê? Masculino e feminino. Prevalece masculino plural. Provavelmente vocês entenderam. Vamos lá. Se eu falar isso aqui, ó. Ele tem pai e mãe. Vamos lá. Plá e plá. Moreno. Moreno cabe ali? Ele tem pai e mãe moreno? Não, moreno não cabe. Mas qual que cabe então? Morena cabe. Ele tem pai e mãe morena. Concordou com o mais próximo? Ele tem pai e mãe morena, beleza? Ou concorda com o mais próximo, ou concorda com o conjunto. O conjunto é pai e mãe, masculino e feminino. Quando você tem masculino e feminino, prevalece o quê? Masculino plural. Ele tem pai e mãe morenos. Certo, galera? Ou concorda com o mais próximo, ou concorda com o conjunto. Fácil. Certo, galera? Ah, peraí. Então, e essa aqui? E essa aqui? Ele trouxe. Ó, vem cá. Ele trouxe camisa, calça e bermuda. Bermuda. Vamos lá. Camisa, calça, bermuda. Substantivos. Importado cabe? Importado? Calça, camisa e bermuda importado? Importado não cabe. Mas qual que cabe então? Importada é a primeira que vem na cabeça, né? Ó, importada, aí concordou com qual? Só com o mais próximo, tá vendo, galera? Mas também, e o conjunto agora? Importadas. Por que importadas? Porque a camisa é feminina, a calça é feminina, então as três são importadas. Acabando, galera. Força na peruca. Importadas. Então o que eu tenho aqui? Adjetivo após substantivos, hein? Duas possibilidades. Ou concorda com o mais próximo, ou concorda com o conjunto. Agora, gente, presta atenção nessa, ó. Se liga. É o adjetivo antes, cara. Adjetivo antes não tem duas possibilidades. O adjetivo só pode concordar com o mais próximo. Como assim? Para terminar agora. Ó. Olha isso aqui, galera. Fotografei montanhas e bosques. Montanhas e bosques. Puta, peraí, vamos lá. Montanhas, as montanhas, feminino. Bosques, os bosques, masculino. Lindos, cabe lindos aí? Fotografei lindos montanhas e bosques? Qual que cabe então? Lindas. Só cabe lindas? Só cabe lindas. Ó, porque o adjetivo antes só concorda com o mais próximo. Não dá nada. Então, ó, adjetivo antes substantivos só concorda com o mais próximo, hein? Certo, galera? Adjetivo antes só concorda com o mais próximo. Adjetivo depois, duas possibilidades. É nóis? É nóis, galera. Até semana que vem. Valeu. Tamo junto. Semana que vem, mano, nós vamos ver, sabe o quê? Figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, catacrese e os cambal. Abraço, galera. Até mais tarde.